O gato de Schrödinger. Acho que muita gente conhece essa sentença. Em vários lugares a gente vê a galera usando o conceito de umas formas assim até que bem inusitadas. Mas fica a questão, você sabe o que é o gato de Schrödinger? Bom, antes de começar, vale a pena lembrar que o gato ele não é um fenômeno real que vai pertencer ao físico, tá? Em questão. Apesar de que seria bem interessante se o Schrödinger tivesse um gato, mas enfim, né? Esse foi um artifício criado justamente pelo próprio Schrödinger para explicar um conceito de superposição de estados. Tá, beleza. Sei que isso pode parecer grego a princípio. Vai fazer tudo sentido mais pra frente. Primeiro de tudo, a gente tem que dar uma olhada no que levou Erwin Schrödinger a propor tal experimento mental. Para isso, a gente deve voltar um pouco no tempo, mais especificamente para o ano de 1927, quando Niels Bohr e Werner Heisenberg... não é o Heisenberg do Breaking Bad. Juntos estabeleceram o que nós chamamos de interpretação de Copenhague, um conjunto de teses que seriam a base para a interpretação da mecânica quântica. Uma dessas teses, estabelecida, é que o mundo quântico somente poderia ser trabalhado quando considerássemos os chamados efeitos não locais. Ou seja, a ideia de que teríamos um universo determinístico, se conseguia determinar os eventos tal como eles são, tal como víamos na mecânica newtoniana, no qual era possível justamente determinar com precisão posição, momento, velocidade e todas essas variáveis mecânicas que estamos tão acostumados a trabalhar no colégio, já não era mais viável para o mundo quântico. Lembrando que o que seria o mundo quântico? O mundo quântico nada mais é do que um mundo onde as leis da mecânica quântica se aplicam com maior precisão. Isso não quer dizer que no mundo normal a gente não consiga aplicar as leis da mecânica quântica, apenas que no mundo quântico essas leis são predominantes. E esse mundo quântico nada mais é do que o mundo das partículas atômicas, subatômicas e tudo mais. A mecânica quântica estabeleceria então previsões probabilísticas, ou seja, tudo estaria determinado, mas os eventos somente aconteceriam por conta da existência de uma probabilidade deles acontecerem. Para ficar mais claro, vamos considerar o seguinte caso. Se a gente pegar uma moeda e brincar de cara ou coroa, e eu perguntasse, ao lançar a moeda, qual resultado irá cair? Você poderia me responder, ou cara ou coroa. Mas a questão aqui é que nem você, nem eu, nem ninguém sabe com exatidão qual é o resultado que a moeda vai cair até confirmar o resultado. Você precisa observar o resultado da moeda para saber que aquele resultado é verdadeiro ou não. Então, o que nós temos aqui o que aconteceria é que existe uma probabilidade de dar cara e uma probabilidade de dar coroa. Mesmo sabendo que os únicos resultados possíveis seriam cara ou coroa. Na mecânica quântica, a gente segue essa mesma lógica. Isso é, a gente conhece os resultados possíveis de uma determinada medição, seja ela qual for, mas a gente não sabe qual é o resultado que vai dar aquela medição até que nós observemos ela. Por isso, foi postulado o chamado princípio de superposição de estados. Ou seja, devido à natureza probabilística, nós poderíamos descrever um sistema como uma combinação de estados possíveis e suas respectivas possibilidades. É como se nós disséssemos que a moeda se encontra parcialmente em todos os seus estados possíveis até que ocorra uma observação do estado. Mas a gente tem que lembrar que isso não implica que a moeda está com cara e coroa simultaneamente. A ideia de simultaneidade é totalmente diferente para a mecânica quântica. Mas sim que existe uma combinação de probabilidades que podem construir a realidade da situação dela. Mas então, onde entra o gato nessa história toda? Então, o paradoxo do gato de Schrödinger surge justamente para explicar essa ideia de superposição em resposta ao chamado paradoxo EPR, que é um paradoxo publicado em 1935 por Einstein, Podolsky e Rosen.
Por isso, EPR é justamente as iniciais desses físicos, que estabelecia fortes críticas à interpretação de Copenhague. Todo o paradoxo EPR se baseia no fato de que a informação do estado de um sistema não pode viajar mais rápido do que a luz, pois isso violaria a relatividade. Lembrando que o próprio Einstein era defensor assíduo da teoria da relatividade. É um grande nome da relatividade. Por isso, para ele, devido a essa preocupação pela teoria, a ideia de superposição parecia uma coisa absurda. A gente não vai entrar muito nesse paradoxo, pelo menos nesse vídeo, mas quem sabe no futuro a gente traga como funciona o paradoxo EPR. Mas o importante aqui é a resposta ao que foi defendido pelo trio EPR, que foi justamente o experimento mental proposto por Schrödinger. Mas como funciona esse experimento? Basicamente, ele funciona da seguinte forma. Nós temos um gato junto com um frasco contendo veneno. E ele é posto dentro de uma caixa lacrada e isolada do ambiente. Nós temos então um contador Geiger, basicamente é um detector de radiação. E ele vai detectar a radiação. Como? Por exemplo, do decaimento de alguma pequena substância radioativa não suficiente para matar o gato. Tá? Se o contador ele detecta a radiação, o frasco ele é quebrado. Ele aciona um mecanismo e o frasco é quebrado, liberando um veneno que mata o gato. Se o contador não detecta a radiação, o frasco não é quebrado e o gato está vivo. A mecânica quântica vai sugerir que, depois de algum tempo, o gato estará simultaneamente vivo e morto. Mas, quando se olha para dentro da caixa, apenas se vê o gato ou vivo ou morto, e não uma mistura de vivo e morto. Essa ideia aqui não é que estamos tratando de um gato zumbi, que está vivo e morto, mas sim que sabemos que se ele está vivo ou morto até vermos a situação dele efetivamente, ou seja, comprovarmos aquilo que está acontecendo. Portanto, antes da averiguação, o que tínhamos era uma situação em que o gato se encontrava num estado de probabilidades mistas, ou seja, vivo e morto. Mas ao se observar seu estado, ele vai colapsar para um dos estados possíveis, ou vivo ou morto. Pois é, né? Quem diria que um gato daria tanto pano para manga? Semana passada foi noticiado justamente que pesquisadores criaram o chamado gato de Schrödinger pesado. Mas o que isso quer dizer efetivamente? Isso quer dizer o seguinte, que os efeitos quânticos de superposição que somente a gente conseguiria observar no mundo atômico e subatômico, agora pode ser observado em um objeto considerado macroscópico. Na prática, isso quer dizer que computadores quânticos podem ser uma realidade até que mais cedo do que esperávamos. Não pode ser um sonho tão distante assim. Enfim, essa foi a explicação do gato de Schrödinger de uma forma até que breve. Espero que tenham curtido. Se gostou, compartilha, curte, comenta. Tamo junto e até a próxima.